Olá, gente! Vamos iniciar hoje nossa próxima série de vídeos, equação exponencial e função exponencial. Faremos de novo vídeos curtos para vocês assistirem e nós vamos iniciar nossa série de vídeo com revisão de potência. É uma revisão um pouquinho mais detalhada, mas ainda assim é uma revisão, não vou abordar tudo sobre potência. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem no comentário. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o que é a potência e sobre a regrinha da base da potência, positivo, negativo e os expoentes. Então, vamos começar falando sobre o que é a potência. A gente sabe que quando a gente tem uma multiplicação, a gente tem os números que estão envolvidos nessa multiplicação, a gente chama de fatores. Por exemplo, vou pegar um aqui bem básico, 2 vezes 3, são os nossos fatores. E o resultado disso, o 6, a gente chama de produto. Quando esses fatores aqui são iguais, igual eu coloquei um exemplo aqui, a gente pode escrever, representar de uma maneira diferente. A gente pode representar como potência. Então, nós vamos ter esses 4 números representados dessa forma. A gente tem a base, que é o que se repete, e o expoente, que é quantas vezes esses fatores estão se repetindo. Então, vamos lá para a representação. O número 3 é a base é o valor do fator da multiplicação, ou seja, se a gente fosse escrever em forma de multiplicação, seria 3 vezes 3 vezes 3. Esses são os nossos fatores. O 3 é o expoente, que é a quantidade de vezes que esse fator vai se repetir. E o nosso 27, no caso da potência, a gente chama de potência. Aqui na multiplicação, o 27 é chamado de produto. Então, o fator lá na multiplicação a gente chama de base e o produto aqui a gente chama de potência. Então, essa é a maneira como a gente representa, tá? Então, preste atenção, já vou falar aqui uma coisa que eu sei que acontece muito. Quando a gente tem esse expoente, a quantidade de vezes que o 3 vai se repetir não é 3 vezes 3 igual a 9, tá? Eu vejo muito isso. Não é dessa forma. É a quantidade de vezes que a gente vai repetir o número 3, tá bom? E hoje a gente vai ver apenas essa regrinha de base positiva e de base negativa. Quando a base é positiva, beleza, né? Porque vai dar o resultado positivo mesmo, a nossa potência vai ser positiva, não tem como surgir um sinal de negativo. Então, coloquei aqui o sinal de mais, esse sinal de positivo, só para evidenciar, porque a gente sabe que a gente pode escrever 3 elevado a 2, né? E não precisa do sinal de positivo, mas só para evidenciar que quando eu tenho positivo vezes positivo, a resposta é positiva, tá? Isso sempre vai acontecer, independente do nosso expoente. Esse parênteses aqui saiu a mais. Aqui eu tenho 5 elevado a 3, que eu posso muito bem escrever 5 elevado a 3, não preciso colocar esse sinal de mais. Mas, de novo, só para evidenciar, positivo com positivo na multiplicação, positivo com positivo, positivo. Não tem como dar negativo, então é óbvio que a nossa potência será positiva, tá? A nossa dificuldade começa a surgir aqui quando a gente tem negativos, porque é quando começa o problema da nossa regrinha de sinal, que a gente não conseguiu entender lá no fundamental, né? Quando a gente tem a base negativa, olha aqui, ó, menos 3, menos 2, tem uma regrinha que ajuda a gente a resolver isso, sem precisar ficar fazendo a regra de sinal. Toda vez que o nosso expoente for um número par, a nossa potência, o nosso resultado, vai ser positivo. E toda vez que for ímpar, a nossa potência será negativa. Isso no caso da base negativa, tá, gente? Eu tô falando de bases negativas. Então, toda vez que isso acontecer, expoente par, olha aqui, eu costumo colocar assim, expoente par positivo, tá? E aí vocês já decoram isso, par positivo e o ímpar negativo.
tá? Então, sempre que for par, positivo. E o ímpar vai ser negativo. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei menos 2 elevado a 2. Por que que fica positivo? Menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, 2 vezes. Menos com menos na multiplicação, positivo. De novo, não precisa desse sinal de mais, eu coloquei só para evidenciar o positivo. E aqui, menos 2 elevado a 3 é essa base multiplicada 3 vezes. Menos com menos na multiplicação, mais. Mais com menos, menos. Então, o resultado fica negativo. Então, se vocês decorarem essa regrinha, vocês não vão precisar ficar fazendo essa regra de sinal. Por exemplo, se eu coloco para vocês menos 2 elevado a 5, isso aqui vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. Aí, além de fazer a multiplicação, você vai ter que fazer a regra de sinal. Então, você vai fazer menos com menos, dá mais. Com esse menos aqui, deu menos. Com esse menos, deu mais de novo. Com esse menos, deu menos. Então, você vai saber que a nossa potência é negativa e depois você vai multiplicar e vai encontrar o 32. Se você lembra dessa regrinha, você já vai olhar aqui, 5 é ímpar, então o resultado vai ter que ser negativo. Não precisa fazer isso aqui, é só multiplicar 2 5 vezes e colocar o resultado. Preste atenção que eu falei multiplicar 2 5 vezes, eu não falei multiplicar 2 por 5, tá, gente? Vamos lembrar disso. Então, é essa regrinha que eu deixo para vocês. Quando for base positiva, tá tudo certo, né? Não vai ter problema nenhum, a potência vai ser positiva. E quando for negativo, se base negativa, se o expoente é par, então o resultado, a nossa potência, é positivo. Se for ímpar, é negativo, certo? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês perguntem. E nós vamos continuar no próximo vídeo com as propriedades da potência. Até lá!